Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá! Como é bom estar com você. Obrigada por nos receber na sua salinha, para que possamos, nesse final de tarde, bater um papo gostoso com você. Hoje nós vamos falar de um assunto que mexe muito nas relações. Os casamentos. Como é que estão os casamentos? Seu casamento, ele é assimétrico ou é complementar? Aí você vira e fala, que bucha é essa? Pois é! O que é isso? É um lado só que comanda? São os dois? Vocês se complementam? Há harmonia? Como que está a estruturação do seu casamento? Para falar sobre isso, nós trouxemos uma amiga querida do coração, que é a Deusa Nogueira. Seja bem-vinda ao Plenitude, Obrigada, Deusa. Iraci. Muito obrigada mesmo, né? Vamos conversar. Vamos embora. casar pensamentos. É isso aí. A gente começa a falar dos casamentos, são tantos desentendimentos, né? A gente vê nos relacionamentos, porque você fez isso, você fez aquilo, porque eu falei que era assim, não, eu falei que era assado. E a gente vai percebendo uma falta de entendimento, uma falta de complementar um ou outro dentro da relação, né? Então, a relação passa a ser comandada ou por um ou por outro. Como que é isso, Deusa? O que está acontecendo Eu creio, hoje? Iraci, que a gente está vivendo um período de muita má vontade. É uma impaciência, é uma má vontade, é no geral. E isso vai para dentro de casa, né? Principalmente porque ali é o recanto em que você tem uma intimidade maior. E até aquele mal entendimento que o lar é o lugar do desafogo. Então, muitas vezes, no ser social, o ser público, né? Ele mantém uma aparência, uma casca, um verniz. Quando chega em casa, ele fica sendo o que é, mas o difícil, triste, é do pior, não é, Iraci? Despeja, né? Despeja a pior parte. E aí tem uma má vontade de quem recebe também, em termos de compreensão, em termos de aceitação, que nem sempre a pessoa consegue, porque se o outro vem com o balde cheio, muitas vezes quem está dentro de casa, ou quem chegou primeiro, também está. Com então, certeza. É aquilo que você falou de não haver uma complementação em termos de compreensão, de boa vontade, né? De paciência. Eu acho que existe uma disputa entre os casais. Uma disputa assim. E uma questão até, eu tenho me preocupado muito com isso, relações descartáveis. Não só no casamento, mas de amizades, né? Então, eu sou amiga sua. Mas no momento que você começou com uma discordância, eu já deixo para lá e rede social, cancelo, né? Cancelo, muito fácil, elimino, né? Deixo para lá e aí a gente esquece, né? Eu sempre falo isso e falo em casa também. No primeiro momento, o que nos encantou? Pois né? É claro que esse encantamento engorda, né? O encantamento enruga, o encantamento envelhece, mas houve um primeiro momento e isso é coletivo, isso é simultâneo, né? Então a gente mudou. Mas mudou em quê? Em que eu adquiri com o outro? Então a gente fica muito ingrato. E com a vida, será que não houve nada de bom? Exatamente, para compensar, né? Para ficar esse bate-boca, essa disputa, essa agressão. E né? aí, Iraci, você vê que são resultado de ideias materialistas. Dificilmente a gente vai discutir quem fez mais o bem. Quem foi mais paciente, se discute por coisas que às vezes não tem sentido nenhum. Eu até falo, às vezes, se a pessoa discute por comida, o processo de digestão dali a 4 horas já foi consumado. O que adiantou a discussão para aquilo? É verdade mesmo. Por alguma coisa que não foi feita, né? Ou que não foi comprada. Gente, são coisas tão fugazes. Exato. E aí a gente perde. André Luiz fala uma coisa que eu gosto muito, né? Ele diz assim: o amor anda distante quando o casal perde o gosto de conversar.
E Pois talvez não agora, tem com o diálogo. smartphone na mão, eu acho que eu posso mandar mensagem dentro de casa. É um absurdo, né? Porque eu fico voltada aqui no meu mundo, nos Uhum, TikTok da isso. vida, seja lá o que for, naqueles vídeos rápidos, tal. O outro fica no dele, no Isso. que recebeu. Quando eu acho uma coisa interessante, engraçada, eu pego, mando. Compartilho. Eu mando Não para o converso, meu não comento. parceiro, para ele olhar no telefone dele. Quer dizer, cadê a relação, o diálogo? Cadê a Exato. vivência? Olha, uma filha de uma amiga passou uma situação interessantíssima. Dia dos Namorados. Aí foram lá no restaurante para jantar, né? E é claro, principalmente quando você está no início de um relacionamento, isso aí é muito planejado, né? Muito trabalhado. É. E aí ela foi com o namorado, tudo bem. Daqui a pouco, enquanto eles esperavam lá a consecução do prato, tudo isso, eles olharam um casal na frente. Jovens também. E cada um com o seu smartphone, sabe? E ela ficou tão incomodada, ela falou assim, eu tinha vontade de chegar assim, mas peraí, Dia dos Namorados, vocês vieram aqui para comemorar, o que está acontecendo? E ela ficou tão incomodada, que por um pouco não falaram, os dois ficaram incomodados. Então, observa só, não se conversa. Pois é, não tem diálogo, não tem aproximação, não tem nada. Uma situação que me chamou muito a atenção é de uma menina que ela se casou, fez um casamento maravilhoso, não sei o quê, e a alegria dela do casamento, ela falava assim, olha, eu estou casando com meu amigo, meu melhor amigo desde criança, porque é o meu melhor amigo, porque é o meu amigo. E aí você fala assim, que bacana, tem uma relação de amizade, uma relação de proximidade. Não. Ela fala assim, passado 1 ano ou 2 do casamento, ela fala assim, não, eu queria ver se eu me apaixonava. Eu falei, como? Ela falou assim, porque eu casei com meu amigo, né? Eu falei assim, que peraí, isso? como assim? Aí ela diz, não, é porque eu queria muito me casar. E a gente nunca sabe se arruma alguém, se dá certo, Isso. se não dá. Então eu casei com meu amigo. Mas eu queria me apaixonar, ter alguém. Você fala, peraí. Pois é. E é um jogo, né? Quando Emmanuel fala lá no livro Vida e Sexo sobre as ligações afetivas, porque assim, eu posso inconsequentemente colocar lá a minha tomadinha no interruptor do outro. E eu acho que a hora que eu quero eu posso tirar. Mas como é que fica o coração do outro? E aí, ô Iraci, é mais sério, até um amigo. Porque ferir um amigo é algo muito triste, né? Com Muito certeza. triste mesmo. E quase usar o outro, né? Estou usando o outro Porque como um o objeto, sonho, né? no caso desse casal, né, dela, o sonho dela era o casamento. Então ela foi lá e realizou, Isso. era uma fantasia. Isso, a ilusão. É o que a Joana fala da ilusão, não é isso? Exatamente. Então ela realizou aquela fantasia toda, papapá, aquele ritual, pronto, acabou. Pois é. Já casei. Não teve sentido, né? Quer dizer, aí você vê o que é a gente não pensar sobre a finalidade do que se faz. Exato. Quando, às vezes, a doutrina fala, as pessoas falam assim, mas vocês são muito inculcados. É isso não, gente. Se eu vou pegar um transporte, eu tenho que saber para onde eu quero ir. E a partir dali eu vou ver o caminho, eu vou ver a dificuldade, eu vou ver o horário, eu vou ver a previsão, eu vou ver o meu traje, meu comportamento, tudo isso. Sim. Mas acontece que a gente está assim, embarcando para relações. O que der, deu, se não der, acabou. E a gente não pensa nem acabou o quê? O que eu acabo quando eu rompo instantaneamente o relacionamento? Não é? Como é que eu fico e como é que o outro fica? O pavio das pessoas... Muito curto. Muito curto. Exatamente. Né? Então, uma intolerância muito grande. Uma intolerância. Eu tenho a minha vida, você tem a sua. Isso. Não preciso de você. E olha a ideia materialista, eu não preciso de você por causa do dinheiro. Mas é só dinheiro. Aliás, não é só não. O dinheiro alimenta a vida?
Com Se certeza fosse assim, não. nós não viríamos assim, é chocante, né? Criaturas riquíssimas tentando suicídio, né? Exato. Realizando, assim, tendo uma perda de sentido existencial muito grande, né? Duvidando, às vezes, até se o outro é amigo dele ou é amigo do que ele tem, das posses. Então, é muito sofrimento. É E verdade. aí, isso é fruto da sociedade materialista. Com Quando se certeza. fala em coisas antigas, aí a pessoa fala assim: ah, mas antigamente a mulher ficava, o homem ficava, porque não era bom ser separado. Tudo tem um aspecto positivo, né? Uhum. Porque assim, não era só que não era bom estar separado. Se pensava nos filhos, se pensava em consequências. A E as família como um pessoas, núcleo. isso, vamos olhar assim, os casos de violência, isso não era regra. É verdade. Alguns casos, né? Como hoje, nas relações que nós temos tão abertas, acontecem. Olha o feminicídio acontecendo aí. Olha, Muito. né? Os envenenamentos, tudo isso acontecendo. É Não é verdade. obrigado a ficar. Então, mas a questão da família como núcleo, né? Por que Uhum. que eu estou com essas pessoas? Né? O Exatamente. que essas pessoas me dão? O que eu posso dar para elas? Eu sempre falo, Iraci, eu sei que você também caminha por aí, muitas pessoas nos veem no movimento espírita. Sim. E a gente, até em função da divulgação, né, a gente Uhum. está aparecendo, né? Mas as Exato. pessoas não veem a gratidão que a gente tem com nossos parceiros. Não é? Porque eu sempre Exatamente. falo assim, quantos almoços, quantos jantares o Weber abriu mão porque a reunião é à noite, né? A reunião Uhum. é à noite. Então, e são pessoas que gostariam de estar convivendo com a gente. É Mas olha a claro. renúncia, olha o Exatamente. esforço que tem. Então, essa valorização do outro É é fundamental. algo fundamental em qualquer relação, não é? Uhum. Mas a gente está vendo isso muito fluido, né? Muito, Muito solto, muito né? solto, muito fugaz, né? Eu uso o Exato. outro, não me satisfaz mais, eu deixo para lá. Que isso, né? As relações, elas estão rápidas Isso, demais. isso, As pessoas saem para a noite para isso. pegar, que é assim que É, eles ficar, falam, né? As né? ficadas, né? É. Ah, porque eu peguei fulano, peguei ciclano, pronto, acabou. E Exato. não E aí o sabe nem vazio quem é, o depois? nome que é, não sei o quê. E às vezes eles ficam juntos assim, meses, 1 ano, 2, mas não, não é meu Cada um na namorado, sua. não, Não, a gente só tá exatamente. ficando, só tá Isso. pegando. E cada um na sua casa, né? Aham, Quer dizer, cada um na sua casa, e quase sempre a sua casa é o usufruto da casa dos pais. é. Então a gente tem os bebezinhos de 40 anos, né? 45, 50, estão ali, né? Então tem vida sexual, né? E É, tudo, mas não tem convivência. não Porque tem. essa convivência é que é o grande ganho, né? Como é que o outro é? No outro dia a gente conversou num caso que a pessoa falou assim, o Weber falou sobre alguma coisa de bijuteria, né? O que Deusa gosta e tudo. Aí ele falou assim: não, eu não dou porque eu não sei o que, que ela gosta. Ué, mas vocês estão há quanto tempo juntos, né? Ah, mas eu não sei se ela gosta disso, não sei. Quer dizer, cada um no seu canto. Então, qual é a conversa Não que tem passa entre proximidade. eles? Não, exatamente. Só tem relacionamento sexual, que é uma emoção, é uma sensação importante, Uhum. mas que não há uma troca de autoconhecimento e de reconhecimento do outro, não é? Exatamente, quer dizer, o meu prazer, você com o seu Isso, prazer, acabou cada exato. um na sua, Isso, e não tem um compartilhamento. isso, As pessoas, exatamente. quando entram no casamento, na relação já, né, a gente divide as contas, a gente Exato. divide tudo, né? Não Caramba. tem um companheirismo, um acolhimento, um Um projeto, prazer. né? É muito interessante o projeto. O que que a gente quer enquanto casal, né? O que que a gente quer? É, Então, esse projeto vai movimentar nossas ações. Mas se não tem um projeto, se a coisa é fortuita, acaba. Porque aquele prazer que tem com A pode ter com B, C, Z, e essa cabeça está passando muito pela juventude, nos preocupa muito. A ideia de família, a ideia de ter filhos. A com gente vê, certeza. né, casais assim, jovens, né, com Uhum. toda a possibilidade, não querem ter filhos. Eles falam assim: é uma irresponsabilidade social
colocar filhos no mundo. Ela pergunta, mas engraçado, seu pai e sua mãe não pensaram assim, né? Você está Se eles aqui, tivessem né? assim, né? Exato, mas é um egoísmo muito grande. Total, né? Um egoísmo e um processo, né, o Iraci, que a gente vai envelhecendo. Uhum. Essa solidão, ela não leva a um bom caminho. Com certeza. Ela não vai levar a um bom caminho, né? Porque a pessoa se fecha, ela não tem proximidade no Isso. diálogo e muito menos na abertura do que ela carrega dentro dela, dos seus Isso, sentimentos, isso. dos seus conceitos, né? Eu Onde penso, Iraci, como é que vai ser as creches de idosos, os chamados asilos, daqui a um tempo. Porque agora, né, a gente ainda vê aquele idoso, aquela idosa que brinca junto, e daqui a pouco até se casa, né? A gente tem casos Sim, assim, né, com de idosos certeza. que aí se encontram, se apaixonam e se casam. Ali, É. de uma forma muito contente, festa junina, brincam, tem tudo isso, né? É. Por quê? Durante a sua infância, adolescência, acostumaram a conviver. Tiveram um núcleo familiar que muitas vezes naquele momento não pode mais dar o apoio, foi dissolvido, mas tem na memória Uhum. a importância da convivência. Essa geração que não tem isso, como vai ficar mais tarde, quando necessitar de uma casa? Talvez até sedados, né? Com certeza, porque é o caminho mais curto, Isso. porque não dá trabalho Fica num lá. cantinho lá, né? E aí não tem, porque não tem o hábito. Porque a gente, na reencarnação, a gente tem a chance de trabalhar novos hábitos, né? Exato. Aprender novas questões. E a gente aprende como? Através do contato social. Sem o contato, gente, eu posso ler, eu posso imaginar, posso pensar, mas a vivência é que vai me dar aquele fluido, aquela força, aquela validação, não é? E tudo que se procura hoje são coisas rápidas. Na profissão, coisa rápida, coisa de Isso. virtual, nada de fazer carreira, de construir. Não. Tanto que é assim, né? Eu vou onde me derem mais dinheiro. Tanto que a gente está vendo uma questão, minha geração, a geração antiga, a gente tinha questão de comprar um imóvel, né? Ter um imóvel. Hoje em Exato. dia, o jovem não quer isso. Não, Ele que quer ter um prenda. carro para andar, e aí, assim, aonde me chamar, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, eu vou. Não Esse tem pensamento. raiz, né? Não tem raiz, não tem raiz. A preocupação que deveria, eu acho, que estar com os pais é nessa proximidade de relacionamento que os nossos filhos têm com os filhos dos outros e que vive cada um na sua Isso. casa. Eu vou com você na sua casa, eu durmo com você lá. Isso. Outro dia você vai, dorme na minha Isso. casa comigo lá, mas Acabou. a gente, cada um mora em casa separada, como se essas casas fossem motéis, né? Exatamente, consentidos, né? E Uhum. aí é muito interessante que alguns pais falam assim, eu prefiro que esteja aqui que eu estou mais seguro. E aí a gente pergunta assim, que segurança? O que eu entendo por segurança? Exatamente. É a segurança dos corpos ou é a segurança emocional, né? A segurança afetiva? Porque eu posso estar com o meu corpo totalmente seguro Uhum. no lugar de crime, no lugar de treva. Eu estou seguro ali, ninguém me atinge. Mas como é que está a minha emoção? Exatamente. Né? Como é que está o meu sentimento? Como é que está funcionando isso? Um desequilíbrio. Exato, total, muito forte, né? Muito total. forte. Falta um amadurecimento, um despertar, Isso. porque todo mundo acaba vivendo numa dependência, né? Isso. Dependência do pai e da mãe, dependência material, não da sua conquista, mas do que eu vou obter, né? Então a Isso. gente vê que está muito líquido esse mundo que estamos Exato. vivendo. Está faltando Jesus, né? Exatamente. Está faltando noção de espírito imortal. Com Está certeza. faltando amor, né? Está Exatamente. faltando amor. É isso aí. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com um cafezinho gostoso. Não saia daí.
Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje com a convidada querida, uma convidada do coração, que é Deusa Nogueira, para falar sobre relacionamentos. O que é que está acontecendo com os relacionamentos de hoje? Quando a gente fala de relacionamentos assimétricos e relacionamentos complementares, como é o seu relacionamento? Você está preparando o seu filho para que tipo de relacionamento? É uma individualidade que está comandando hoje? Os laços de famílias, eles estão sendo fortalecidos onde? Em que base? Então, é isso. Deusa, a gente fala de laços de famílias físicos, né? Que eles estão sendo fortalecidos onde? Está havendo um fortalecimento, uma estruturação que a gente não está conseguindo enxergar? A gente às vezes olha o egoísmo sob o ponto de vista material. Então, é uma grande preocupação em pagar seguros, aposentadorias privadas, né? Porque eu não sei o que vai acontecer. E a gente cuida muito dessa questão material, sem saber até se o outro vai se apropriar. Se vai ter tempo, se o outro vai ter tempo na vida física ou até tempo psicológico, emocional de querer aquilo. Porque quantas vezes você vê aquele indivíduo, né, aquele filho que estudou no colégio tal, na questão tal, marcado aqui, e num determinado momento ele rompe com tudo isto e ele faz uma outra escolha. Diferente da perspectiva da família, né? Diferente daquilo que foi planejado. E aí, Iraci, eu fico pensando nesse intervalo, o que foi oferecido? Porque muitas vezes, na hora do rompimento, ele rompe com os valores, com as tradições, mas ele rompe com a família também. Completamente. É a hora em que ele, às vezes, sai de casa, em que ele, vou viver minha vida. Então, é sinal que até ali ele não teve vida, né? Como? Ele não teve ligações afetivas. Foram ligações, duro falar isso, mas parece até comerciais, né? Um contrato, né? Em que eu dei isso, aquilo outro, gastei tanto. Como a gente ouve, você ouve muito também isso, criar filhos é muito caro. Exatamente. Eu gostaria que esse caro fosse sinônimo de querido. Mas não é isso, né? Não. Quando se fala isso, né? Não é o Está caro saindo querido. Do meu bolso Exato. o que eu poderia estar fazendo outras coisas. Não posso ter mais que um, porque você já viu o preço disso? Quer dizer, virou uma moeda. Exatamente. Virou uma moeda. E a gente fica pensando, Iraci, é fácil falar isso, eu vim de família pobre, né? Não miserável, família pobre, a riqueza que era a vivência pela valorização das coisas. O quanto um almoço de domingo era tão importante que a gente se aprontava para o almoço, né? Vestia roupinha, tinha um lacinho de fita na cabeça, cada um no seu lugar, era feito um cardápio, mesmo nas famílias mais simples, mas aquele cardápio especial, com uma sobremesa especial, a gente está ali sentado, aquilo era um momento solene que ficou na nossa memória afetiva. Exatamente. E a gente conta hoje dessa relação familiar que tem e as cabecinhas parece que não conseguem chegar lá. Mas como é que vocês viviam sem celular? Exatamente. Como é que vocês faziam? A gente conversava. Exatamente. E conversava muito, e sempre tinha uma tia que a gente adorava pela história que eu contava, né? Tinha um tio engraçado. Então, isso são registros de momentos felizes. Hoje, visitar avô, avó, tudo isso? Não faz parte. Não é um programa, né? Isso não é um programa. Isso não tem, né? Tem outras coisas. E, às vezes, os pais justificam isso. Ah, mas está muito ocupado, está fazendo faculdade, e daí? Essa ideia não é de uma geração de ignorantes. A gente estudava. A gente estudava, trabalhava, mas era um momento feliz. É verdade. Era um momento feliz. É verdade.
hoje, a educação não tá estruturando emocionalmente, porque eu não posso dizer não, Isso. eu não posso deixar de realizar a vontade dele ou Isso. dela, porque senão não vai gostar mais de mim, Isso. não vai me amar mais. Tem que ter isso porque os amigos têm, Isso. porque se eu não der, não. E dentro da minha casa, quem manda é o meu filho, a minha filha, a E criança. pequeno, gente. Você vê criança de 3, 4 anos já impondo e pai e mãe tremendo diante do grito que a criança dá, não é? Quando muitas Exatamente. vezes o grito é um pedido de limite. Né? É um pedido, é uma súplica, me corrige, me ajuda, né? E aí, gente, é sério, eu sei que é sério que a gente vai falar, nas famílias religiosas, nas famílias espíritas, isso é muito triste porque a gente vai dar conta. Está lá no Com Evangelho, né? Que certeza. conta eu vou dar daquele ser que Deus me confiou às mãos. Exato. E educar, qualquer tipo de educação, passa por contrariedade, né? Com certeza. Vai passar por contrariedade, não é com facilidade, não é deixando de romper A desafios. vida, ela é feita de Isso, contrariedades. O importante é a gente começar a pegar esse pacote e ver o que é que a gente faz com essas Isso, contrariedades. O que que isso exatamente. constrói dentro de mim? Porque não pode falar não, porque a criança não aceita, porque imagina, não vai gostar de mim. Exatamente. Aí o jovem arruma uma namoradinha, não sei o quê, vai se matar porque levou um Isso, fora, porque isso. imagina, não me quis. Quer dizer, não pode ser contrariado em nada, né? E aí a vida vai mostrar, inclusive, uma técnica, uma estratégia em que a pessoa vai jogar, brincar com a criança, e aí a criança sempre tem que ganhar. Por que isso? A vida não é assim, Não é? né? Então, é essa ilusão, é essa fuga da realidade que vai dar o quê, meus amigos? Gente doente, né? A gente vê um adoecimento muito grande. É verdade. Muito grande mesmo, e isso vai passando, né? A doutora Anise da Silveira fala assim, que os modernos e novos transtornos, porque todo mundo tem um transtorno e todo mundo tem que estar pendurado a um psicólogo Exato. para Aliás, decidir mas tudo na sempre sua tivemos, vida. né? Sempre tivemos transtornos, sempre passamos por bullying, alguma coisa, né, gente? Ou Nossa, por passei por etnia, ou por bullying. altura, ou por qualquer Qualquer situação se coisa. passava, mas assim, a questão em casa era assim, mãezinha não ia tirar você da escola porque você reclamou que a coleguinha falou isso. É Era só verdade. assim, não responde nada. Ou se fosse mais sério, fala com a professora. Às vezes, como você não queria falar com a professora para não criar uma situação, você superava aquilo. E daqui a Exatamente. pouco aquele transtorno se tornava alguma coisa comum, porque você não ligava, né? Então a gente foi criado com resistência. Total. Uma resistência moral, né? Para enfrentar dificuldade. Nossos pais passaram essa questão. E aí eu tenho que pensar, o que eu passo para a minha criança, para o meu jovem? Resistência ou fragilidade? Porque assim como ele não tem não que eu não faço, ele também não vai falar não a nada. Então, se amanhã chega alguém oferecendo algo para dar uma anestesiada, né? Daqui a pouco ele se torna um adicto. Porque como é que eu vou falar não ao outro que me oferece, senão ele não vai ser meu amigo? Tem que ter Né? prazer o tempo inteiro. Se alguém me chama para fazer um roubo, uma situação, né? Como é que eu vou dizer não se eu faço parte daquele grupo? Então, a gente vai esquecendo dos valores. A vida deixa de ter sentido, Exatamente, né? porque não tem valores, Não né? tem. Você sabe que eu fui procurada por uma mãe dizendo o seguinte: o filho foi reprovado na escola. E então, para que ele não sofra, ela falou o seguinte, que ela ia pegar, colocá-lo num supletivo para fazer aquele ano. Então, são alguns meses. Então, ele passava e aí ele voltava para a escola para estar na mesma série que os amigos. Eu falei, de jeito nenhum. Eu falei, olha só,
ele vai achar na cabeça dele que não tem problema. Ele sempre vai ter jeito, né? Então, Sempre vai dar um alguém jeito. vai quebrar meu galho Exato, sempre, exato. sempre, sempre. Eu não vou passar constrangimento de ser o repetente, de Não. estar com os meus amigos. Meus amigos foram para frente, eu fiquei para trás, agora meus amigos são outros. Mas, ao contrário, eu fui reprovado, eu vou lá, faço, passo de ano e estou junto com eles do mesmo jeito. Exato. Quer dizer, Como se não houvesse nada, né? exatamente. Quem que vai dar um jeito sempre na vida desse indivíduo? A questão da autonomia, né? Uhum. Quando é que eu vou aprender a pensar por mim mesmo? Quando é que eu vou aprender a tomar decisões, ter atitudes, né? Exato. Se não é através do desafio. Ainda há pouco mesmo, né, eu conversava com uma pessoa que ela fala sobre aceitação, né? Por que as coisas acontecem comigo? Por que é assim, tudo isso? Eu falei assim, olha... e ela falava em relação à desencarnação de uma filha, né? E aí eu falei assim, observa só, não existe uma mãe melhor que a outra. Né? No mesmo Exato. momento que acontece com você, acontece com A, B, C, D. Então, não é perseguição da vida e nem a contrariedade é punição de Deus. A contrariedade é uma forma de você se capacitar, não é? Uhum. Então, quanto mais difícil, melhor. Eu vou contar a história de meu pai. Meu pai, ele era carpinteiro e marceneiro. Ele foi da primeira turma de carpintaria e marcenaria do Distrito Federal, né? Aqui Olha que do Brasil. bacana. Né? E aí aprendeu, né? Então, ele foi para a escola de carpintaria e marcenaria e tudo. E aí tinha o desenho e tinha que fazer lá a peça. E ele aprendeu aquela questão de tornear, não é? Então era aquela cama de espandela, ele teve que fazer aquela cabeceira, aquilo tudo. E ele desenhou bonitinho, fez lá o entalhe, tudo direitinho, montou, não é? Naquele momento, lixou, invernizava com aquele vernizada de prata, aquela coisa trabalhosíssima, aquilo ficou lindíssimo. Quando ele O mostrou... móvel ele era trabalhado, trabalhado, romântico. né? Hoje é Isso. uma placa É uma só. placa, né? Aí, quando ele foi entregar para o mestre meteu naquela serra. Ele arregalou um olho, aí ele ficou, né? Chocou, Aí, né? o mestre virou e falou assim, você errou 2 milímetros. Aí, 2 milímetros, eu esqueço disso. Aí ele falou assim, mas o senhor viu na hora que eu errei. Aí, que foi logo no começo, né? Aí ele falou assim, mas quando você estiver lá montando o seu móvel, eu não vou estar perto para falar. E 2 milímetros numa peça é muita coisa. E aí, quando teve uma da primeira fábrica de armários embutidos aqui do país, Rio de Janeiro, papai, ele fazia móveis de encaixe sem dobradiça, né? Aquilo tudo. Porque aquilo tem que ter uma precisão imensa. É verdade. Que ele aprendeu a ter. Então, observa só, gente. Aparentemente foi uma coisa cruel, né? Foi, porque chocou ele, tipo assim, ele se acabou deixando aquilo e é perfeito. muito tempo, aquilo ali não faz num dia, né? Foi um É. trabalho. Mas ele aprendeu a ter uma precisão e saber que 2 milímetros não é uma coisa à toa. Então, isso foi bom, né? Porque a Com partir dali, certeza. graças à profissão dele, ele criou todos nós, né? Nós estudamos, tudo isso, ele teve essa competência. Porque ninguém fez por ele. Ele amadureceu com uma atitude que hoje em dia ia ser uma chocante. atitude agressiva Talvez fosse demais. até no noticiário, né? Mestre fez isso com um pobre adolescente, né? Mas é isso. Então, a gente, enquanto a gente não entender que a vida é processo de capacitação, eu gosto muito do nosso Márlio, esse amigo querido, que ele fala que a gente confunde felicidade com facilidade. Não tem Enquanto facilidade, a gente achar não. isso, e aí o que eu quero no casamento? Eu quero ser feliz desde que ocorra tudo fácil. E o que é fácil? É do meu jeito. Eu não preciso entender o que difícil é entender o jeito do outro. Esse eu não quero para mim. E o outro pensa a mesma coisa em relação a mim. Então, o que vai acontecer? Nada, né? É um vazio muito grande, é um desmanchar mesmo, é um diluir. Então, não há relacionamento, há aumento do egoísmo. As pessoas dizem assim, né? O jovem diz assim,
encontrei o homem da minha vida, encontrei a Isso. mulher da minha vida. Aí, especifique o O que que é o isso? homem da Exato. sua vida, a mulher da sua vida. Não que pensa como eu, Isso. faz tudo, é Igualzinho, exatamente, idêntico. tudo igualzinho. Nossa, a gente isso. pensa a mesma coisa, a gente faz a mesma coisa. E isso amplia, faz crescer o que no Exato. relacionamento? E Se é eu vou uma viver ilusão. alguém como eu. E é uma ilusão. Porque, na verdade, né, nem gêmeos idênticos Não. funciona assim, né? Cada um de nós é uma individualidade. Mas aí É tem a outra verdade. questão que eu acho séria, Iraci, as máscaras no relacionamento. Isso é verdade. Então, para cativar, eu crio uma personagem, só que eu não vou viver o tempo todo essa personagem. Não não tem é? como, não Não tem tem como. fuga. Então, na hora porque a máscara cai, que aí pronto, eu não aguento mais, e o outro não vai aguentar mais também. Não era assim antes. E a ilusão de eu achar que eu vou mudar o outro. É uma outra questão também, né? Exatamente. Não, vou mudar o outro vai ser do meu jeito. Eu acho só que o outro acha a mesma coisa. Nossa, a gente fica 5 horas É. ali trocando mensagem e falando tal. E depois, quando está um tempo junto, a gente Não tem o que falar. Mas espera aí, a gente estava se conhecendo. Quando a gente se conhece, a gente fala com o olhar. Isso, exato. A gente fala com os gestos, a gentileza. A gente fala com silêncio, que é a vibração, né? Chega no coração do outro, não é isso? Exatamente. Então, quando a relação seria para começar a chegar num ponto desse, ela está se desfazendo. Com certeza. Porque Porque foram não tem só mais conveniências, foram só futilidades, né? Não houve o objetivo de nós estarmos juntos. Exatamente. O objetivo de nós estarmos juntos Isso. é esse progresso individual, social e coletivo, né? Uhum. É a gente se aproveitar do social, mas também a gente contribuir com a nossa parte. Enquanto eu não me conscientizo disso, eu vou ser um sugador, né? E aí a gente vê o sugador da família, né? O sugador da escola, o sugador até do trabalho. Ele presta o serviço porque ele quer o máximo de dinheiro. O sugador, às vezes, até da energia do outro. Completamente. Em que ele Nossa. vive aquela questão que o outro vai revitalizá-lo, mas ele não oferece nada em torno. Quando acabar ali, ele muda. Porque a pessoa quer viver uma intensidade acelerada de paixão. Então tem que falar muito, tem que estar junto, muito, muito, tudo muito, muito, muito. Aí intenso. quando começa a acalmar, pronto, perdeu a Que é a graça. normalidade, né? Que é a normalidade, não é isso? Não, perdeu a graça, não tem mais, não tem amor acabou. Não, mas a gente vê casais, agora que vai construir. Casais que envelhecem juntos, né? A gente tem de casa de vovó, casa de minha mãe e tudo. Quanto tempo que eles ficam conversando, né? Sempre tem aquele sofazinho, aquele lugar, né? Às vezes até, eu lembro que o papai fez um banquinho assim, perto do jardim, aí tinha momentos que eles iam para lá e aí ficavam conversando, gente. Aí daqui a pouco vem um, traz um cafezinho pro outro, né? Aquela coisa assim, conversando. Naquele momento não tem sexo, naquele momento não tem discussão. Estão conversando e muitas vezes conversando sobre o quê? Sobre a vida que foi construída. As lembranças. Exatamente. E as lembranças que não são as lembranças dos momentos felizes, sempre, as dificuldades que passaram juntos, né? Então, isso é a memória do espírito. Isso é aquele tesouro que Jesus falou, que não vai dar traça, não vai dar ferrugem, né? Porque é legítimo, não é ilusão. Exatamente. Falar sobre o show que eu vi é interessante, se tem uma consequência. Agora, o show pelo show, porque eu tive dinheiro, eu paguei, isso não é nada. Quando chega o momento onde começa a amadurecer a relação, aí perdeu o brilho, porque não tem mais aquele dinamismo. Aquele furor, exatamente. Né? Pois é. Vamos ver se a gente consegue auxiliar a preparar melhor os jovens, né? Com certeza. Para viver o amor de verdade. Começando de nós mesmos, né? É isso aí. Deusa, passa muito rápido. Obrigada pela sua presença. Muito bom. E para que você tenha uma semana de muita alegria, de muita paz, de muita
construção nos seus relacionamentos, nós deixamos aqui. Um beijinho super carinhoso, cor-de-rosa para você. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.